Ter tudo. Fama mundial. Contratos milionários. Milhões de seguidores. E perder tudo em questão de dias, ou até mesmo em minutos, por um único comentário, uma denúncia, um gesto captado pela câmera no momento menos esperado. Em Hollywood, as luzes brilham forte, mas também podem queimar, porque aqui a queda não é silenciosa nem discreta. Ela é pública, viral e instantaneamente impiedosa. Ansel Elgort. O esplendor de uma carreira em ascensão pode realmente evaporar em questão de segundos por uma acusação não comprovada? Em Hollywood, onde a percepção pesa tanto quanto a verdade, a queda de Ansel Elgort foi um lembrete implacável de quão volátil pode ser a fama. Esse jovem ator, que parecia feito sob medida para a eternidade dourada do estrelato, viu sua trajetória ser interrompida justamente quando mais prometia. E não basta ter talento ou beleza quando a tempestade midiática atinge com força. Elgort, que brilhou em Baby Driver e conquistou meio mundo em A Culpa é das Estrelas, parecia ter o mundo aos seus pés. Os estúdios o queriam, os fãs o idolatravam e os tapetes vermelhos se rendiam à sua presença. Mas em 2020 essa imagem começou a se desfazer rapidamente. Uma jovem usou sua conta no Twitter para acusá-lo de conduta inapropriada em um contexto que remontava à época em que ela era menor de idade. Elgort não ficou em silêncio. Ele emitiu um comunicado no qual negou categoricamente qualquer comportamento não consensual, explicando que a relação realmente existiu, mas foi breve e aceita por ambas as partes. No entanto, a reação do público e da indústria foi fulminante. As redes sociais que antes o celebravam de repente ficaram obsoletas. As contas de fãs pararam e as menções positivas começaram a desaparecer como fumaça na noite. O mais notável aconteceu com sua participação em West Side Story, dirigido por Steven Spielberg. Apesar de ter um dos papéis principais, seu nome quase não foi mencionado na turnê de divulgação. Ele se ausentou dos tapetes vermelhos, das entrevistas principais e até das fotos promocionais mais visíveis. Enquanto seus colegas eram entrevistados e elogiados, ele permanecia nas sombras, completamente ausente. Alguns especularam que era uma estratégia deliberada do estúdio para não atrair atenção negativa. O fato é que seu silêncio se tornou ensurdecedor. Jonathan Majors. O ascenso mais fulminante pode se transformar em uma queda tão abrupta quanto brutal. Jonathan Majors parecia feito sob medida para a nova Hollywood. Carismático, talentoso, versátil. Seu rosto não só estrelava grandes produções independentes, como também começava a dominar o universo cinematográfico da Marvel com uma força imparável. Em menos de 5 anos, ele passou de ator promissor a se tornar uma figura indispensável do entretenimento global. Mas, como costuma acontecer no topo, o deslumbramento do poder pode fazer tudo desmoronar sem aviso prévio. No caso de Majors, a queda foi tão repentina quanto barulhenta. Tudo mudou em março de 2023. Uma acusação de agressão doméstica seguida de uma prisão em Nova York acendeu o alerta na mídia. Sua então parceira o acusou diretamente de violência em um relato que logo se espalhou pelas manchetes da imprensa. Majors, que havia conquistado a confiança da Disney, da Marvel Studios e de milhões de espectadores, ficou envolvido em uma batalha legal e midiática cujo desfecho seria tão contundente quanto devastador. Durante o julgamento, vieram à tona mensagens de texto perturbadoras, detalhes do incidente e depoimentos que, embora não o tenham levado à prisão, destruíram a blindagem de sua imagem pública. Isso nos leva a uma pergunta mais profunda. Como o peso do escrutínio afeta uma figura pública cujo ascenso era tão recente quanto promissor? Para muitos, Majors não era apenas um ator com grande potencial, mas também um símbolo de diversidade e talento em uma indústria historicamente excludente. Seu papel como Kang, o Conquistador, estava planejado para ser o eixo central da saga da Marvel nos próximos anos. Mas quando a sentença por assédio imprudente e agressão leve se tornou pública, o cenário mudou drasticamente. A Marvel cortou laços sem hesitar. Sua agência de talentos também o abandonou. Em questão de semanas, ele passou de ser o novo rosto da franquia mais bem-sucedida do planeta a se tornar um pária. James Franco. Como alguém passa de ser o ator favorito do cinema indie das comédias irreverentes a se tornar um símbolo do desequilíbrio ético da indústria?
James Franco foi, durante anos, um dos rostos mais versáteis de Hollywood, capaz de brilhar tanto em dramas dignos de Oscar quanto em filmes irreverentes. Ao lado de seu inseparável Seth Rogen, parecia ter uma carreira imparável. E ele não só atuava, dirigia, escrevia, ensinava, produzia. Para muitos, ele era um artista completo. Mas esse mesmo poder, o que lhe permitia transitar entre sets e salas de aula com um sorriso no rosto, foi também o que acendeu a faísca de sua queda. Tudo começou a desmoronar em 2018, quando um grupo de ex-alunas de sua escola de atuação o acusou de ter abusado de sua posição como professor. Os depoimentos eram perturbadores, impressões para realizar cenas de nudez, desequilíbrios de poder nos projetos escolares, insinuações pouco profissionais durante as gravações. Embora Franco tenha negado as acusações em um primeiro momento, o peso do movimento Me Too já era impossível de ignorar. A atenção da mídia se intensificou e os estúdios, antes confiáveis, começaram a se afastar. A situação se tornou insustentável quando duas das autoras do processo decidiram levar o caso aos tribunais. Em 2021, James Franco chegou a um acordo financeiro com elas por mais de $2 milhões. Embora não tenha sido declarado culpado criminalmente, o dano à sua reputação já era irreversível. Seth Rogen, seu amigo e companheiro de tela por mais de uma década, declarou publicamente que não voltaria a trabalhar com ele. Ezra Miller. Será que alguém tão carismático e irreverente pode se tornar um dos maiores focos de polêmica de toda a indústria do entretenimento? Ezra Miller foi, durante anos, o símbolo do alternativo, do diferente, daquela energia que desafiava o convencional e oferecia uma nova interpretação do que poderia ser uma estrela de Hollywood. Desde sua interpretação cativante em As Vantagens de Ser Invisível, até sua entrada no universo da DC como Flash, sua presença na tela irradiava uma autenticidade que conectava com diferentes gerações. No entanto, essa mesma autenticidade, inquieta, imprevisível e, segundo muitos, fora de controle, acabou se tornando sua maior ameaça. Entre os anos de 2022 e 2023, Miller foi protagonista de uma sequência ininterrupta de manchetes alarmantes. O que começou como alguns incidentes no Havaí, onde foi preso por desordem pública e comportamento violento, rapidamente evoluiu para acusações muito mais graves. Houve denúncias de roubo em Vermont, relatos sobre envolvimento com menores em situações duvidosas, ordens de restrição por assédio e comportamentos erráticos em eventos públicos. O caos virou rotina. A mídia estava de olho nele e, a cada dia, parecia surgir um novo capítulo no que muitos já chamavam de sua espiral de autodestruição. Lea Michele. O que acontece quando uma estrela da televisão, tão admirada por seu talento vocal e sua presença de palco, é acusada de ser um pesadelo nos bastidores? Lea Michele foi, durante anos, o rosto de uma geração marcada pela série Glee. Com sua interpretação de Raquel Belry, ela personificou o sonho americano da artista incansável que luta para brilhar em um mundo competitivo. Sua voz poderosa, sua presença magnética e seu estilo marcante a transformaram em uma figura querida por milhões. Mas, quando as câmeras se apagavam, segundo vários relatos, a imagem se desfazia e o que parecia ser uma diva inspiradora se transformava, para muitos de seus colegas, em uma figura intimidadora e tóxica. Em 2020, Samantha Vari, ex-colega de elenco em Glee, quebrou o silêncio nas redes sociais e acusou diretamente Michele de ter tornado sua vida impossível no set. A acusação não foi leve, em zombarias constantes, comentários humilhantes e até ameaças grotescas. Segundo Vari, Lea disse que defecaria em sua peruca, uma frase que, embora possa soar absurda, viralizou em questão de horas. O tweet desencadeou uma onda de respostas de outros membros do elenco que validaram as experiências de Vari e compartilharam suas próprias vivências com a atriz. O escândalo foi tão impactante que até mesmo marcas que colaboravam com Michele cortaram laços imediatamente. Isso nos leva a uma reflexão crucial. Quão grande é o poder que as figuras principais de uma produção têm sobre seus colegas? E mais ainda, em como a indústria pôde ignorar por tanto tempo comportamentos que, à primeira vista, geravam medo e desconforto? No caso de Lea Michele, seu profissionalismo no palco se tornou um escudo durante anos. Ela era a estrela, a protagonista, quem sustentava grande parte do sucesso de Glee. Shia LaBeouf. Até que ponto uma estrela em ascensão pode lidar com seus próprios demônios sem arrastar toda a sua carreira junto? Shia LaBeouf foi,
por mais de uma década, um dos atores mais promissores e singulares de Hollywood. Desde seus primeiros trabalhos em séries juvenis até sua consolidação em megaproduções como Transformers, ele parecia ter uma conexão imediata com o público. Ele tinha o magnetismo do garoto comum que se transforma em herói e o talento necessário para se destacar até nas cenas mais caóticas. Mas por trás dessa imagem, escondia-se uma personalidade complexa, atormentada e, como seria revelado depois, perigosa para quem estava ao seu redor. No final de 2020, a cantora e atriz FK Twigs quebrou o silêncio. Ela entrou com um processo judicial contra LaBeouf, acusando-o de abuso físico, emocional e psicológico durante o tempo em que estiveram juntos. Suas declarações não apenas abalaram a indústria, mas também revelaram padrões profundamente perturbadores. A Alison Mack. Como alguém pode passar de ser uma figura querida da televisão a se tornar um dos rostos mais infames de um escândalo internacional de abuso e manipulação? Alison Mack, lembrada por seu papel como Chloe Sullivan na série Salvoville, representou durante muitos anos a imagem da garota inteligente, leal e corajosa, sendo parte essencial do universo Superman para toda uma geração. No entanto, sua história real tomou um rumo que nem o melhor roteirista de Hollywood poderia prever. Porque, por trás das câmeras, a atriz levava uma vida dupla que culminaria em um dos escândalos mais sombrios da indústria do entretenimento. Tudo começou a ser revelado em 2018, quando veio a público a existência da NIV, uma suposta organização de autoajuda liderada por Keith Raniere. O que parecia ser um grupo de desenvolvimento pessoal acabou sendo uma seita secreta onde mulheres eram manipuladas, marcadas e abusadas física e psicologicamente. Alison Mack não era apenas mais uma integrante, ela era uma das líderes do círculo mais interno, recrutando ativamente mulheres para transformá-las em escravas sob o comando de Raniere. Seu papel era fundamental, pois usava sua fama e carisma para atrair vítimas. Isso nos leva a uma pergunta inquietante em como uma atriz com recursos, talento e fama pôde ficar presa em uma rede de manipulação a ponto de se tornar cúmplice de práticas tão atrozes. Os promotores do caso argumentaram que Mack não agiu apenas sob coação, mas também abraçou voluntariamente o dogma do líder. Foi ela quem idealizou, junto com Raniere, o sistema de colaterais, no qual as mulheres entregavam segredos, imagens íntimas e confissões privadas como garantia de obediência. Também foi ela quem sugeriu as marcações com cauterizador, gravando as iniciais do líder na pele das vítimas. Doja Cat. Até que ponto uma artista pode colocar sua própria carreira em risco quando começa a desafiar aqueles que a levaram ao topo? Doja Cat é um desses casos fascinantes em que talento e polêmica convivem em constante tensão. Sua ascensão foi meteórica, com uma estética camaleônica, uma voz tão versátil quanto provocadora e uma habilidade natural para combinar o absurdo com o ousado. Ela se tornou um ícone millennial. Desde seus primeiros virais até a consolidação com álbuns de sucesso como Planet Her, parecia que nada poderia interromper seu caminho rumo à consagração definitiva. Mas há paradoxo, é claro, enquanto mais alto se sobe, mais visível se torna o desequilíbrio. As primeiras polêmicas sérias explodiram no ano de 2020. Vídeos antigos e capturas de tela começaram a circular na internet, apontando que a cantora havia participado de chats online considerados racistas e feito piadas ofensivas sobre temas de identidade e violência. Alguns desses clipes a mostravam em salas virtuais com desconhecidos, fazendo comentários que, para muitos, ultrapassavam o limite do aceitável. As redes sociais. Elas, as mesmas que ajudaram a catapultá-la, reagiram com indignação. Viralizou a hashtag número Doja Cat is over party, tornando-se tendência por vários dias. Mel Gibson. É possível que uma carreira marcada pelo gênio artístico fique permanentemente ofuscada por declarações imperdoáveis. Mel Gibson é, sem dúvida, uma das figuras mais complexas do cinema moderno. Aclamado nos anos 90 como um dos grandes talentos de sua geração, tanto na frente quanto atrás das câmeras, ele parecia ter um caminho garantido rumo à imortalidade em Hollywood. Com sucessos como Coração Valente, que lhe rendeu o Oscar de melhor diretor, e A Paixão de Cristo, consolidou sua reputação como um contador de histórias ousado, provocador e profundamente pessoal. Mas por trás desse gênio cinematográfico se escondia uma figura profundamente conflituosa que, com o passar do tempo, acabaria desmoronando sob o próprio peso. O ponto de ruptura chegou no ano de 2006.
Asia Argento. É possível que alguém passe de ser uma das vozes mais proeminentes de um movimento global contra o abuso para, ironicamente, se tornar acusada justamente daquilo que combatia? A história de Asia Argento é um paradoxo feroz, uma reviravolta que abalou o coração do movimento Me Too, justamente quando sua força parecia imparável. Atriz, diretora e figura-chave no cinema europeu, Argento não só tinha uma carreira marcada pela provocação artística, como também se tornou uma ativista inesperada após as denúncias contra Harvey Weinstein. Ela foi uma das primeiras mulheres a falar com coragem, com nome e sobrenome, sobre o assédio que havia sofrido por parte do poderoso produtor. Seu depoimento no Festival de Cannes, entre lágrimas e raiva, comoveu o mundo. Mas o que ninguém previa era que, pouco tempo depois, seria ela quem estaria no banco da condenação midiática. O ano de 2018 marcou um antes e um depois. O jornal The New York Times revelou que Argento havia pago mais de $380 mil a Jimmy Bennett, um jovem ator e músico americano que afirmava ter sido vítima de abuso sexual por parte da atriz quando ele tinha apenas 17 anos e ela 37. A suposta agressão ocorreu em um hotel na Califórnia e, embora Argento tenha negado inicialmente as acusações, documentos vazados mostravam acordos legais e pagamentos feitos a partir de pessoas próximas a ela. O escândalo foi imediato e brutal. A ironia não poderia ser mais cruel. Um dos rostos mais visíveis do movimento Me Too estava sendo acusada do mesmo que havia denunciado. Isso nos leva a uma das contradições mais difíceis de processar. Uma vítima pode se tornar uma agressora? A revelação abalou os alicerces do ativismo feminista contemporâneo. Muitas figuras públicas que haviam apoiado Argento permaneceram em silêncio. Outras a defenderam, argumentando que ela era vítima de uma campanha de difamação orquestrada pelos setores mais reacionários. Mas o relato de Bennett, acompanhado de mensagens de texto, fotos e registros legais, não desaparecia facilmente. A credibilidade de Argento ficou suspensa, presa nesse limbo em que já não se podia admirá-la sem reservas, mas também não se podia condená-la com absoluta certeza. Jeffrey Tambor. É possível que uma carreira marcada pela excelência na atuação e pelos prêmios mais cobiçados termine manchada por uma única reviravolta no relato daqueles que o cercavam. Durante décadas, Jeffrey Tambor foi sinônimo de respeito e profissionalismo. Desde seus papéis secundários em filmes de comédia dos anos 90 até seu papel inesquecível em Arrested Development, ele soube construir uma trajetória sólida, com personagens que combinavam o absurdo, a ternura e a complexidade com uma precisão admirável. Mas foi sua interpretação de Maura Pfeffermo na série Transparent que elevou sua figura a um nível histórico. Ao interpretar uma mulher transgênero em processo de transição, ele não apenas desafiou estereótipos, mas também abriu conversas necessárias sobre identidade, gênero e visibilidade. O Emmy que ele recebeu foi celebrado como uma vitória compartilhada por muitos setores progressistas. No entanto, essa narrativa de coragem foi abruptamente interrompida. No ano de 2017, no auge do movimento Me Too, Tambor foi acusado de conduta imprópria por duas pessoas que haviam trabalhado muito de perto com ele no set de Transparent. Van Barnes, sua assistente pessoal, e Tracy Lizette, uma das atrizes trans do elenco, relataram comportamentos que incluíam comentários sexuais não solicitados, contato físico inadequado e um ambiente que, segundo elas, se tornou insuportável. Embora as acusações não tenham chegado ao âmbito judicial, o escândalo foi suficiente para que a Amazon Studios, a plataforma responsável pela série, iniciasse uma investigação interna. Isso nos leva a uma pergunta essencial: como se gerencia a tensão entre a excelência artística e a responsabilidade ética em ambientes criativos? Tambor negou categoricamente as acusações, embora tenha reconhecido que seu estilo de trabalho poderia ter parecido intenso ou desconfortável. Chris Noth. Até que ponto o retorno triunfal de uma estrela pode ser esmagado pelo peso repentino de acusações do passado? Chris Noth, durante décadas, foi uma figura sólida e respeitada no mundo da televisão. Seu nome se tornou sinônimo de sofisticação, masculinidade clássica e uma presença de palco marcante. Ele foi o inesquecível Sr. Big em Sex and the City. O detetive Mike Lowell em Law & Order e Peter Florrick em The Good Wife. Ele sempre parecia interpretar homens poderosos, charmosos, às vezes ambíguos, mas invariavelmente carismáticos. Quando,
Em 2021, foi anunciado seu retorno ao papel de Mr. Big na sequência em Just Like That. O entusiasmo do público foi palpável. Era o desfecho perfeito para um personagem que marcou toda uma era. No entanto, esse retorno duraria apenas algumas semanas antes de se transformar em uma das reviravoltas mais amargas da história recente do entretenimento. Stacey Schroeder. O que acontece quando uma figura construída a partir do entretenimento mais descontraído acaba enfrentando a realidade de uma cultura cada vez mais atenta e crítica? Stacey Schroeder foi, durante anos, um dos rostos mais reconhecíveis da televisão de reality show americana. Sua presença em Vanderpump Rules, o bem-sucedido spin-off de The Housewives of Beverly Hills, a posicionou como uma influenciadora sem filtros, polêmica, espontânea e com uma língua afiada que gerava tanto admiração quanto rejeição. Sua fama cresceu não só pelo que dizia diante das câmeras, mas também pela marca que soube construir fora delas. Uma figura que capitalizava seus erros, seus dramas amorosos e seus confrontos como parte do show. No entanto, em 2020, essa dinâmica deixou de funcionar. Em meio ao ressurgimento do movimento Black Lives Matter, a sociedade passou a examinar com muito mais rigor os comportamentos passados de figuras públicas. Foi então que veio à tona que Schroeder, junto com sua colega Kristen Daut, havia denunciado falsamente Faith Sauvage, uma ex-colega afro-americana do programa. Michael Richards. Uma única noite pode destruir todo o prestígio construído ao longo de décadas de carreira? A história de Michael Richards é uma das mais duras e instrutivas na memória do entretenimento televisivo. Durante anos, Richards foi reconhecido mundialmente por seu papel como Cosmo Kramer em Seinfeld, uma das séries mais bem-sucedidas e emblemáticas de todos os tempos. Com seu estilo físico exagerado, gestos imprevisíveis e perfeita sincronia cômica, ele se tornou um dos personagens mais queridos pelo público. Seu talento parecia inesgotável. No entanto, o que aconteceu em um pequeno clube de comédia em Hollywood, numa noite de 2006, colocou tudo em dúvida e provocou um dos episódios mais comentados de cancelamento, antes mesmo de o termo se popularizar. Naquela noite, Richards estava se apresentando no famoso Clube Laugh Factory. No meio do show, um grupo de pessoas da plateia começou a conversar entre si, aparentemente distraindo o comediante. O que aconteceu em seguida foi transmitido para o mundo todo graças a um vídeo gravado com um celular. Michael Richards reagiu com uma série de insultos racistas, direcionados especialmente a um homem negro entre os presentes. Ele repetiu várias vezes uma palavra carregada de ódio e conotação histórica, e fez isso com uma violência verbal que gelou o sangue de quem estava presente. O silêncio na sala foi absoluto. Ninguém ria, ninguém aplaudia. O que deveria ser uma noite de comédia se transformou em um episódio de indignação coletiva. Isso nos leva a um questionamento inevitável. Até onde a arte pode transgredir sem cair no imperdoável? Na comédia, o espaço para provocação é amplo, mas Richards ultrapassou esse limite com uma brutalidade que não deixava margem para interpretações duplas. No dia seguinte, os meios de comunicação já estavam inundados com imagens do incidente. O vídeo viralizou, as emissoras de TV repetiam sem parar e o país inteiro debatia sobre o racismo. Bancos Azialia. Uma artista com um talento indiscutível pode enterrar a própria carreira pela forma como decide usar sua voz fora do estúdio? Azealia Banks é uma das figuras mais enigmáticas e contraditórias do cenário musical contemporâneo. Sua chegada em 2011 com o single 2012 a catapultou para o centro das atenções com uma força inesperada. Seu estilo irreverente, sua habilidade lírica e sua fusão de gêneros como rap, house e hip hop alternativo a posicionaram como uma grande promessa de uma nova geração de mulheres no rap. Ela era inovadora, ousada, desafiadora e tinha algo que pouquíssimos artistas possuem desde o início em uma identidade sonora inconfundível. No entanto, quase no mesmo ritmo em que sua popularidade musical crescia, seus conflitos públicos também se multiplicavam. Azealia Banks transformou suas redes sociais em um campo de batalha constante. Insultos, ameaças, brigas com outros artistas, declarações explosivas. Nada parecia detê-la. Sua lista de desentendimentos é longa e variada em Iggy Azalea, Zayn Malik, Cardi B, Lana Del Rey, Nicki Minaj, Kanye West e até celebridades fora do mundo da música,
como Elon Musk ou a própria Beyoncé. Sua capacidade de gerar polêmica era tão rápida quanto seu talento no microfone. Mas o público lobo começou a se cansar. Sua música ficou em segundo plano, ofuscada por uma imagem pública caótica, combativa e muitas vezes ofensiva. Isso nos leva a uma pergunta inevitável. É possível separar a genialidade criativa da personalidade destrutiva? Porque se algo ficou claro com Banks é que seu talento nunca deixou de existir.